Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o aterramento estrutural, mas eu quero focar no elemento fundamental desse aterramento, que é o concreto. O concreto, ele é um elemento alcalino, ele é poroso, ele é higroscópico, ou seja, ele tem capacidade de absorver água. O concreto, quando ele é enterrado, devido a essas características que eu passei para vocês, a resistividade do concreto ela é muito baixa, entre 30 a 100 ohms vezes metro. Ou seja, uma resistividade muito, mas muito menor do que qualquer solo que vocês vão encontrar por aí. Por isso que eu gostaria muito de colocar esses detalhes do concreto, dessa característica quando ele está enterrado. Então, quando ele está enterrado, ele absorve a água devido à sua porosidade, ele é higroscópico, ele é alcalino, e ali o concreto ele funciona como um tratamento químico do solo. Então, muita gente me pergunta, professor, e se eu pegar uma haste, né, uma haste de aterramento, fazer um buraco, colocar essa haste e colocar concreto? Qual é o resultado da resistência de aterramento? A resistência de aterramento vai ser muito menor quando você tem o concreto envolvendo a haste, devido às características de resistividade do concreto, quando enterrado, né, de 30 a 100 ohms vezes metro. E aí esse concreto ele funciona como um tratamento químico do solo. Na sequência eu vou mostrar mais algumas informações para vocês, para sempre que possível faça uso do aterramento estrutural. Isso está presente na NBR 5410 e na NBR 5419 de 2015. Então essas características do concreto embutido no solo, ser alcalino, higroscópico, poroso, vai permitir resistividades muito menores do que qualquer solo que vocês encontram por aí. Então, pessoal, como eu já vinha comentando anteriormente para vocês, só reforçar o conceito, o concreto ele é poroso, como eu tinha comentado anteriormente, higroscópico, né? Quando ele está enterrado, e ele apresenta uma resistividade de 30 ohms vezes metro a 100 ohms vezes metro. O que vem a ser a resistividade? A resistividade é a capacidade, né, de oposição de corrente que o material tem, né, quando você injeta uma corrente. Então, quanto menor a resistividade, mais condutivo é o elemento, ou seja, o concreto é um bom condutor quando ele está enterrado no solo, somente quando enterrado no solo. Então, quanto maior a resistividade, menor a condução. Então, o concreto, por essas características que eu informei para vocês, a sua resistividade está entre 30 e 100, muito menor do que qualquer solo que a gente encontre por aí. Já o solo mesmo, né, aqui mostrado no desenho, tem uma tabela que mostra aproximadamente a resistividade. Você vê que o solo de lama, que é o melhor solo possível, a resistividade está entre 5 e 100 ohms vezes metro. Terra de jardim, quando você está lá na sua casa fazendo um aterramento, 140 ohms pode dar a sua resistividade. Se tiver 50% de umidade, se for 20%, 480 ohms. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? Que o concreto, que o aterramento estrutural tem o concreto como um aliado, porque o concreto diminui a resistividade do solo, melhorando o desempenho no aterramento. Isso quando o concreto está enterrado no solo. Então, o solo ele é menos condutivo do que o concreto. O concreto é mais condutivo, ele tem uma capacidade
melhor de condução devido às características que eu passei para vocês. Então, se a gente pega um solo, uma areia molhada, tem 1.300 ohms vezes metro, né? É uma resistividade muito elevada, ou seja, a corrente vai ter dificuldade de penetrar nesse solo de areia. Areia seca, por exemplo, de 3.000 a 8.000. Então, o que eu quero trazer nessa aula para vocês? Primeiro, que a melhor opção de aterramento, sempre que possível, é utilizar o aterramento estrutural, justamente por causa do volume de concreto que nós temos nas fundações enterrados, né? E esse concreto funciona como um tratamento químico. E aí eu comentei, se eu pegar uma haste, fazer uma broca de 1,5 m, colocar uma haste dentro dessa broca e colocar concreto, a resistência de aterramento vai ser muito menor se eu tivesse cravado essa mesma haste no solo sem concreto. Então, fica a dica. Sempre que possível, faça uso do aterramento estrutural. E aqui eu tenho, trazendo essa teoria para vocês, mostrando o porquê disso.